A pessoa começa a estudar inglês do zero e em poucos meses já consegue um nível intermediário e fica super empolgada, super feliz, satisfeita com o progresso e até pensa, agora em 1 ano eu já vou estar fluente. Se eu continuar evoluindo nesse ritmo, eu tô feito. Nada melhor do que estudar e ver o resultado acontecendo. Isso empolga a gente e dá gás, dá força para continuar. O problema é que, infelizmente, muita gente mesmo sofre um golpe. Para de evoluir depois que chega no inglês intermediário, parece que estagna e não consegue mais avançar. E o mais triste é que a maioria das pessoas que passa por isso não entende o que está acontecendo, por que isso acontece e nem sabe o que fazer para resolver, para contornar essa situação. No entanto, não se preocupe, nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece e melhor. Vou te dar 5 passos para contornar esse problema. Mas antes de começar, para quem não me conhece, meu nome é Igor Tavares e meu sonho é te ver fluente. Por isso, toda semana eu posto dicas completíssimas de inglês e tá ficando uma melhor que a outra. Então considere se inscrever no canal porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, sem mais delongas, o que está acontecendo é que simplesmente o jogo mudou. Mas eu vou te explicar melhor. Eu gosto de dividir o estudo de idiomas em 2 partes. O estudo ativo e o estudo passivo. Eu chamo de estudo ativo aquele estudo que você senta focado com seu caderninho ou com seu computador para aprender coisa nova, para resolver atividades e coisas do tipo. Enquanto o estudo passivo é aquele estudo que você está em contato com o idioma, mas não 100% focado em aprender. Então, formas bem comuns de estudo passivo é ler inglês, escrever inglês, ou assistir filmes e séries em inglês, ou seja, você está em contato com o idioma, mas muitas vezes você está se divertindo ali, como assistindo um filme e uma série, e está aprendendo de tabela. Então esse é o estudo passivo. Tanto o estudo ativo quanto o estudo passivo são muito importantes ao longo de toda a sua jornada no estudo do idioma. E sempre tem que andar juntos. No entanto, quando você é o iniciante total, tá ali virgem no inglês e começa a fazer seu cursinho lá, com 2 aulas por semana, simplesmente fazer o seu estudo ativo, que são as aulas e as tarefas, e pouquíssimo estudo passivo, já vai te render grandes evoluções, bons frutos nesse início. O problema é que quanto mais você vai evoluindo, mais importante o estudo passivo vai ficando. E chega num ponto, quando você está intermediário no inglês, que talvez o estudo passivo seja até mais importante que o estudo ativo. O problema é que a maioria das pessoas não entendem a importância desse estudo passivo ou simplesmente não tem a paciência de dedicar o tempo necessário para ele. Então agora eu vou te dar aqui 5 dicas de fazer um estudo passivo eficiente que com certeza vai tirar aí desse inglês intermediário e te levar para o avançado. O primeiro ponto aqui é: divirta-se ouvindo em inglês. E a melhor forma, a forma que eu mais gosto de fazer isso, é assistindo filmes e séries em inglês. Porque quando você faz isso, além de estar em contato com o idioma, você está ouvindo ali o inglês, você está se divertindo no processo. Procure coisas que você gosta de assistir. Dessa forma você vai estar estudando inglês de forma que não vai te enjoar, porque você está curtindo. É um momento de lazer que você simplesmente está fazendo em inglês ao invés de fazer em português. Claro que quanto mais você ouvir inglês, melhor, mas se você não tiver muito tempo, pelo menos 40 minutinhos de uma série toda noite pode te ajudar muito. Pode ter certeza que se você hoje assiste pouca coisa e começar a seguir essa dica, você vai ver diferença muito rápido. E eu diria para um iniciante assistir em inglês e colocar legendas em português, mas se você é intermediário, você já pode assistir em inglês com legendas em inglês também. Aí você pode estar se perguntando, poxa Igor, mas eu não vou entender tudo. E minha resposta é, problema seu. Claro que eu estou brincando, mas a questão é que você pode passar dificuldade no começo, mas você vai ver que rapidinho você se acostuma e começa a entender a maior parte do que está acontecendo. É por isso que eu adoro filmes e séries, porque além do áudio em inglês, você também tem a imagem para começar a entender também com o contexto. O contexto das imagens vai te ajudar a entender. Então, músicas e podcasts também funcionam e eu também aplico isso no meu dia a dia. Mas os filmes e séries são melhores ainda por causa das imagens. Segunda dica, ler em inglês. Ouvir em inglês é muito bom para você pegar aquela agilidade de estar recebendo o inglês em tempo real e interpretando. Mas ler é muito bom para aumentar o seu vocabulário e começar a pegar estruturas novas de frase porque você tem tempo. Quando você lê,
você tem mais tempo de assimilar e raciocinar. Então ler é um outro pilar que vai te ajudar muito. Um bom método para pessoas intermediárias é começar a ler histórias infantis e quadrinhos, porque o vocabulário é feito ali para crianças e jovens, então você vai ter menos dificuldade de entender e é um bom começo. Aí você vai evoluindo aos poucos. Tem gente que simplesmente odeia ler, e a dica que eu dou é: tenta fazer pelo menos um pouco de esforço para ler pelo menos um pouquinho. Mas se você é dessas pessoas, leia menos histórias infantis e faça mais pesquisas em inglês. Diariamente a gente tem dúvidas que a gente acaba julgando lá no Google. Então quando essa dúvida for muito importante, uma coisa de trabalho, uma coisa de estudo, vai lá e pesquisa em português mesmo. Mas se for coisas mais cotidianas, coisas que não vão impactar tanto, pesquisa em inglês, estude inglês, procure saber informações novas em inglês. Isso também vai te ajudar e vai ser uma leitura. A terceira dica dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu já vi ela fazendo milagres nas pessoas. Tenha um diário em inglês. Outro grande pilar do aprendizado é a escrita, porque ao escrever você é obrigado a formar frases sozinho. E assim como na leitura, você tem tempo de respirar e raciocinar, pensar no que você vai escrever, pensar em que palavras você vai usar e como você vai formar essas frases, o que vai acabar aumentando muito o seu vocabulário e a forma com que você organiza as palavras vai melhorar bastante. E minha dica é: consulte aí um dicionário online se você precisar para vocabulário, preferencialmente só para vocabulário, procure apenas palavras. E aí, se você não tiver ideia de como formar uma frase inteira, aí você cria ela sozinho da forma que você conseguir e depois usa o dicionário só para conferir. Se usar Google Tradutor, claro. Tire uma ideia com ele, mas não confie 100%. Tente colocar frases bem curtas no Google Tradutor. Não confia em frases muito longas, porque pode dar erro aí. Então o que eu vejo é muita gente com um ouvido quase fluente, que entende quase tudo que escuta e não fala quase nada. Esse problema poderia ser resolvido com um simples diário em inglês, em que toda noite você escreve um resuminho ali do que aconteceu no seu dia. Não precisa ser coisa longa. Um resuminho de meia página. É você sentar e por meia horinha dedicar a fazer isso. Tenho certeza absoluta que com essa técnica você vai conseguir melhoras incríveis em curtíssimo prazo. Dica número 4, falar inglês. Todas as 3 dicas que eu dei antes dessa vão melhorar sua fala de tabela. Mas é claro que eu nem preciso falar da importância de praticar a fala para falar melhor, é óbvio. E aí você pode estar se perguntando: poxa, mas como é que eu vou praticar a fala se eu não tenho um parceiro de conversação? E é sim possível. A primeira forma é: fale sozinho, converse consigo mesmo, conte casos e histórias para você. Você nem precisa falar alto, você pode simplesmente sussurrar. O importante é você estar falando consigo mesmo e tentando formar frases em tempo real e expressando essas frases. E a segunda maneira é conversando com outras pessoas em inglês online. A internet está aí para nos ajudar e existem redes sociais dedicadas à prática de idiomas. Eu já testei e usei 2, o Speak e o HelloTalk. Eu já conheci algumas pessoas nesses aplicativos que viraram verdadeiros colegas e amigos e até troquei contato e comecei a conversar por chamada de vídeo fora do aplicativo. Então lá você vai conhecer muita gente bacana que você pode acabar levando aí de amizade para a vida inteira. E claro, vai ter um intercâmbio cultural muito massa. Você vai começar a conhecer coisas diferentes sobre culturas diferentes que você nunca imaginou. Isso é muito bom. E a quinta e última dica é: não se esqueça do inglês informal. Todo idioma tem gírias e expressões que são usadas ali no inglês do dia a dia, no inglês da rua, e que muito provavelmente você não estuda no seu cursinho. Então não ignore isso. Você pode até não querer usar gírias, você pode até não querer usar expressões informais, e não tem problema nenhum, você não é obrigado a usar. Mas quando você for conversar com um nativo, ele vai usar e você vai ter que entender. Mas também eu tenho uma missão muito grande, que é ensinar o máximo do inglês do dia a dia no meu Instagram e no meu TikTok. Não é só isso que tem lá, tem também dicas de pronúncia, de vocabulário, de gramática, mas o foco com certeza é o inglês da rua, é o inglês do dia a dia. Então confira lá se você não segue ainda. Tanto o Instagram quanto o TikTok são @inglescomigor. Então siga lá que você não vai se arrepender. Tem dica todo dia e a maioria delas é de gírias e expressões. E também não posso esquecer que tem uma playlist inteira aqui no meu YouTube do inglês falado no dia a dia. A playlist que vai te ajudar a entender nativos. Então eu vou deixar aqui na descrição. O primeiro link da descrição vai ser essa playlist. Então espero que você realmente coloque essas 5 dicas em prática, porque se você fizer isso, rapidinho você vai sair do inglês intermediário e chegar no inglês avançado. Por hoje é isso aí.
e até a próxima!